A paz do Senhor Jesus. Gente, eu vou trazer aqui para vocês sobre esse livro que eu tô lendo, que minha pastora me emprestou, 500 anos da Reforma Protestante. Aqui fala sobre as causas, consequências e contribuições. Falar um pouco aqui para vocês, né? Para quem não sabe, a Reforma Protestante, né, veio também por parte de Martinho Lutero e tantos outros, né, que lutavam para que a palavra de Deus fosse pregada, né, corretamente, em um tempo que a igreja, né, romana escondia do povo. E aqui falar as palavras que Lutero falou: a menos que eu seja convencido pelas escrituras e pela razão pura, e já que não aceito a autoridade do Papa e dos concílios, pois eles se contradizem mutuamente, minha consciência é cativa da palavra de Deus. Eu não posso e nem vou me retratar de nada, pois não é seguro nem certo e contra a consciência. Deus me ajude. Amém. E algo me chamou a atenção, lendo aqui sobre as causas da reforma, eu vou ler aqui o finalzinho, né? E falar algo para vocês. Mas a reforma não terminou, ela é um processo constante da busca pela forma doutrinária que nos deixou Cristo e os apóstolos. Há muito ainda por se fazer. Sentimos que, apesar da reforma protestante denunciar os ensinos heréticos contrários às escrituras, hoje temos visto heresias semelhantes ou piores do que as que foram rechaçadas pelos reformadores. Poderia elencar centenas dessas heresias da contemporaneidade, mas basta ter em mente que tais heresias estão surgindo no meio das igrejas que se dizem oriundas da reforma protestante. Leiamos essa recomendação da Bíblia, que vejo em forma profética o que está acontecendo hoje em muitas igrejas ditas, né, cristãs, que se encontra em 2 Pedro, do capítulo 2, do 1 ao 3. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será informado o caminho da verdade. E por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também, movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias, para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. O que está querendo dizer? Que tem muitas igrejas que se dizem cristãs que estão indo pela mesma linha, né? Da igreja pela qual a gente protestou porque escondia a palavra de Deus. Vocês já prestaram atenção que tem igrejas que se dizem protestantes que nem mesmo leem a palavra de Deus em seus cultos? Pois é, existe. Elas são muito mais falácias, né? Palavras de homens do que a palavra de Deus. Então vocês devem, né, analisar se realmente aquela igreja é cristã, se realmente aquela igreja está levando a palavra de Deus como ela é. Existe hoje em dia uma teologia da prosperidade, que sabe que as pessoas hoje em dia estão passando, né, necessidades e usam daquilo, né, para fazer-se uma lavagem cerebral em algumas pessoas por conta de dinheiro, por conta do financeiro não estar bem. Existe também essas igrejas ditas cristãs que usam da fraqueza de pessoas que estão doentes, né? Prometendo curas, libertações, e muitas das vezes essas curas e libertações não acontecem e eles cobram, entendeu? Por isso, sendo que Jesus Cristo não cobrava quando ele curava, e tudo é pelo nome de Jesus, não é o homem que faz, quem faz é Jesus. Preste bem atenção nisso também.
Pois é, gente, a gente tem que ficar com o olho aberto, que tem também muitas igrejas que se dizem cristãs que estão se assemelhando com as heresias dessas outras, pelas quais muitos, né, protestaram e fizeram a reforma protestante que veio por Martinho Lutero. Aqui fala também de outros nomes e a gente tem que vigiar, né? Vigiar, ver realmente o que a gente está ouvindo em certas igrejas. Vou dar um exemplo. Será que é bíblico? Vassouras para cura, para varrer mal? Será que é bíblico? Feijões para cura? Garrafas de água para cura? Sal, enxofre para jogar dentro de casa? Não é bíblico. Então vocês têm que abrir os olhos. Vocês têm que ler a Bíblia. Antigamente eles escondiam a Bíblia porque eles não queriam que as pessoas conhecessem a verdade. Na Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará. A verdade é Jesus, a verdade está na palavra de Deus. Então, se vocês leem a Bíblia, vocês não vão se deixar se enganar por heresias, por doutrinas falsas, por falsos mestres. Então, esse é o meu conselho para vocês. Busquem ler a palavra de Deus e não saia correndo de lugares que a palavra de Deus não está em primeiro lugar. Saia correndo dos lugares onde somente o homem quer falar e só fala humanamente e não fala, né, divinamente, das coisas divinas que está na palavra de Deus. Então é isso que eu quero dizer para vocês. E é o nome de Jesus que tem poder. Entendeu? Foi na cruz que ele morreu por nossos pecados. Então, vamos ler a Bíblia. Insisto em dizer para vocês não se deixarem enganar por falsas doutrinas e heresias. A reforma protestante foi para isso, para nos libertar, para trazer a palavra de Deus para nós que era escondida. Porque eles sabiam que a partir do momento que o povo lesse a Bíblia, né, para eles não ficaria bom. Não ia ter grana, não ia ter... como eu estava falando aqui, né? União com governos e tantas outras coisas. Então, pense bem e analise bem e estude bem a palavra de Deus. A paz e até mais.